Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de introdução ao HTML, onde vamos estar trabalhando com algumas tags básicas, né? Nesse primeiro exercício, a ideia proposta aqui é criar uma página simples, né, com alguns links. Temos ali links de tabela, imagem e algumas tags iniciais, como de título e de listas não ordenadas e listas ordenadas, né? Então, assim, a ideia é a gente partir por esse arquivo, que seria o nosso arquivo inicial, e depois criarmos aqui o exercício 2, que vai estar linkado no primeiro exercício, né? onde a gente apresenta uma tabela, né, de HTML com alguns dados numéricos sobre compras de remédio, um exemplo qualquer, né? E na sequência o exercício 3, que seria a utilização de imagens, né? Como é que a gente coloca imagens em HTML, ok? Então vamos partir aqui do primeiro exercício, onde ele solicita para a gente aqui um título, né? Um parágrafo, uma lista não ordenada, que são os marcadores, essas bolinhas pretinhas, depois uma linha divisória, né, de seções, que seria um comando específico em HTML, um segundo título, né, e uma lista ordenada, que seria uma numeração sequencial. Então, para a gente começar qualquer exercício que a gente venha fazer em HTML básico, seria interessante criarmos aqui uma pasta no nosso projeto. A gente sempre começa criando uma pasta. Vou criar aqui um exemplo, exercícios iniciais, por exemplo. Vocês podem colocar qualquer nome, né? E na sequência nós abrimos essa pasta aqui na ferramenta Brackets, né? Você tem duas possibilidades: abrir com o botão direito, ou então pela própria ferramenta você tem a opção de também abrir essa pasta, tá? Então vamos seguir esse processo aqui, abrir então no Brackets. Então veja que ele já abre a nossa ferramenta aqui com a pasta, né, exercícios iniciais, e daí a gente consegue já começar os nossos exercícios. Então a proposta aqui é criar 3 arquivos em HTML, né, para fazer a ligação entre eles. Então começar aqui, dar um File New, a gente criou um novo arquivo. O interessante é que a gente, antes de começar a colocar qualquer código, a gente salve o arquivo. Por exemplo, se eu não gravar o arquivo, ele não me traz o help da ferramenta. Então eu tentei ali colocar um comando, ele não mostra nada. Então o correto é criar o arquivo e na sequência gravar esse arquivo. Então você poderia vir aqui em File, Save, né? Ou então apertar Ctrl S para salvar este arquivo, tá ok? Então veja que aqui eu vou dar um nome, por exemplo, de index.html. Importante ter essa extensão, tá? Index é o nome do arquivo. .html é a extensão, que é importante ser com essa nomenclatura para ele entender que é um arquivo HTML, sem espaço, né? Tem que ser tudo junto, ponto com a extensão, tá? E aí eu mando salvar este arquivo. Qualquer arquivo HTML vai ter uma estrutura básica, que seria uma especificação do protocolo HTML5, seria o doctype HTML. Isso não é um comando, é mais só uma especificação. Vamos ter o bloco HTML, que vai delimitar todo o conteúdo do nosso arquivo, e esse bloco ele é composto por cabeçalho, tá, o head, e o corpo da página, tá? Qual que é a ideia? No meu head, né, no cabeçalho do meu HTML, nós colocamos aí configurações como, por exemplo, caracteres, ou CSS, um pouco de JavaScript também, tá? E no corpo da página seria o local onde a gente coloca as informações que o usuário vai ver na tela, tá ok? Então no nosso cabeçalho, por enquanto, vamos colocar aqui o meta charset, que seria a codificação de caracteres da página. É importante ter essa codificação. E também podemos ter aqui um título, né, para cada página que nós vamos trabalhar no nosso exercício. Então, vou colocar aqui exercício número 1, tá certo? Então seria isso, inicia qualquer arquivo por essa estrutura, tá? Então vamos criar um segundo arquivo HTML, vai ter a mesma estrutura e assim por diante, tudo bem? Então no nosso exercício número 1, é solicitado aqui um título tamanho 2, tá? Então para colocar um tamanho 2, vamos utilizar aqui, por exemplo, a tag H2. Então nós temos aí os tags de cabeçalho, que variam de H1 até H6, onde o H1 é o maior e o H6 é o menor. Então vou pegar aqui o nosso título, né? Exemplo HTML, ok? Na sequência ele solicita aqui, ó, um parágrafo, tá? Onde vai ter uma quebra de linha depois aqui da palavrinha básicos, né? Eu vou aproveitar e copiar esse texto só para não perder tempo digitando as informações, tá? Então, vou voltar aqui no brackets. Então, ele pede um parágrafo, que seria a tag P de parágrafo,
E neste parágrafo a gente coloca nosso texto, né? Está lá nesse exemplo, usando tags marcadores básicos, e ele solicita uma quebra de linha nessa linha aqui do veja outros exemplos. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui no final, depois do ponto, o comando BR, que ele vai quebrar a linha aqui para baixo, tá? Depois ele solicita para a gente aqui, vamos dar uma analisada aqui. Dois links com uma lista de marcadores aí não ordenados, que seriam marcadores normais, tá? Então o que nós podemos fazer aqui? Criar aqui então uma lista não ordenada com o comando UL, tá? E cada item da lista com o comando LI, tá certo? Então, sendo lá, primeiro item seria exemplo tabela. Então aqui ele pede nesse item um link, né? Então colocar um link seria com o comando href, entre aspas, o nome do arquivo que eu quero chamar para esse link. Vou chamar aqui, por exemplo, exercício tabela.html, tudo bem? Então esse aqui é o arquivo que eu vou abrir, tá certo? E aqui eu coloco a mensagem, por exemplo, exercício tabela. Essa mensagem é a mensagem que o usuário vai vir, assim, visualizar no navegador para poder clicar neste link. Vou então agora criar o segundo link. Então vai ser outro item da minha lista, né? LI. Outro link, href. Aqui eu vou colocar, vai chamar aqui exercício imagens.html. Eu coloco lá exercício imagem, ok? Então temos aí já os dois itens da minha lista, né? Seguindo o meu exercício. Temos aqui uma linha divisória. Essa linha divisória pode ser feita com o comando hr, tá? Essa é uma linha horizontal. E agora vem aqui um outro título, ó, tamanho 3. Dicas para ter sucesso nos estudos. Vamos copiar esse texto aqui para ganhar tempo. E veja aqui, ó, então aqui seria um H3, né? H3 com o título aí que foi solicitado. Perceba que a ideia do nosso HTML, a linguagem como um todo, é marcar texto. Então você veja aqui, ó, abri comando, coloquei o texto, fechei o comando, ou seja, eu estou marcando esse texto com um cabeçalho H3. Tá? Então todos os comandos, a maioria dos comandos aí, vão ter essa estrutura de abrir e fechar a tag, chama isso aqui de tag. Ok? Então na sequência aqui, nosso exercício, temos aí 4 itens de uma lista ordenada, tá? Então para criar uma lista ordenada eu trabalho o comando OL, e ele vai ter aqui então seus 4 itens, né? Vou copiar aqui então o nosso material, temos aqui para o primeiro, eu vou copiar todos, e depois eu vou alterando aqui, acrescentando os itens da minha lista. Então eu posso vir aqui para cada um deles, colocar lá o LI. Cuidado quando a gente faz isso, já fecha automaticamente, né? Então tem que tomar cuidado com esse modo de fazer o exercício, tá? Seria interessante fazer por partes. E eu vou colocar aqui então, ó, copiar e colar, né? Marquei aqui o primeiro, copiei e colei mais 3 vezes. Faço o mesmo para o fechamento, né? Então copio ali, colo para cada final de linha, eu vou lá e colo esse fechamento do meu LI. Então, exercício número 1 seria basicamente isso. Aqui eu tenho essa palavra, né, esse trecho do meu texto, né, 25 minutos, marcados aqui na cor amarela. Aqui é um comando do meu HTML5 que seria o comando chamado mark. Ele vai marcar o texto na cor aí do fundo amarelo, seria o padrão dele. Lógico que com CSS podemos mudar essa configuração, tá? Mas por enquanto só HTML básico é isso que eu posso fazer. Então depois que você digitou todo esse código, né, fez toda a estrutura que foi solicitada no exercício 1, a ideia é gravar esse arquivo. Então de novo pode vir aqui em File, Save, né, ou Ctrl S para salvar o arquivo. É interessante que você pode abrir esse arquivo de duas formas. Ou clicando neste relâmpago na parte aqui do brackets, né, perto do logo da Lego, né, por exemplo. Você pode clicar aqui, ele vai simular um servidor e abrir a sua página HTML. Ou então, você poderia vir na sua pasta de trabalho, por exemplo, aqui a minha pasta exercícios iniciais, e dar um duplo clique no arquivo HTML que foi criado. Tá? Então veja, nós fizemos ali, ó, já abrimos lá o título, né, o parágrafo, os 2 links e os demais elementos que foram solicitados no nosso exercício.
ok? Vamos então criar agora o arquivo de tabela e na sequência o arquivo de imagens. Então lá no Brackets, podemos aqui criar um novo arquivo. Veja que ele criou uma nova estrutura vazia, né? Que precisamos então fazer o nosso processo, que é gravar o arquivo primeiramente. Cuidado que essa gravação vai ter que seguir o mesmo nome que nós colocamos no link, né? Então, se você prestar atenção aqui, por exemplo, este nome vai ter que ser criado, tá, nesse arquivo aqui que nós acabamos de iniciar. Então vou dar aqui um Ctrl S e vou colocar lá exercício tabela.html, tudo bem? Então grave o nome, porque esse nome foi dado no nosso link da página 1. Seguindo o nosso início do vídeo, é necessário colocar aquela estrutura do HTML básica, né, que seria a especificação do protocolo, o bloco de HTML, o cabeçalho e o corpo da página. Não se esqueça da codificação de caracteres, né, o TF8, o título, vou colocar aqui tabela, e na sequência o corpo da página, que vai ser aqui uma tabela com alguns dados. Como o exercício solicita isso para a gente, né? Então está aqui, ó, ele pega uma tabela com alguns exemplos aí de remédios, né? Então tem lá produto, preço, quantidade e total. Sendo que na parte aqui total a pagar, nós temos aqui a ocupação de uma única linha, né? Temos a ocupação de duas colunas. Então, vamos fazer essa estrutura aqui. E ele pede também que nós utilizamos aqui, ó, tags de cabeçalho, corpo e rodapé. Então seria necessário que a gente utilize aí essas tags. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar então meu table. Embora seja aconselhável utilizar formatações de CSS, a gente vai colocar nesse primeiro exercício uma borda, né? Ou é 0 ou é 1, basicamente, vamos colocar no tamanho 1. Sabemos que podemos colocar mais, né, um valor maior, mas lembrando que isso daqui tem que ser feito em CSS. Só para esse exercício, a gente vai colocar essa estrutura para poder visualizar as bordas que a tabela possui. E aí a tabela dividida, uma tabela bem formada, semanticamente criada, ela possui aí 3 regiões básicas, né? O T-head, né, que seria o cabeçalho, na sequência é o corpo da tabela, T-body, e por fim o T-foot, que seria o rodapé. Então a tabela bem formada vai ter essas 3 regiões. No nosso cabeçalho vai ter a tabela, vamos colocar aqui com uma tag chamada TH, que seria de cabeçalho, né? Então temos aí 4 colunas. Então no nosso T-head a gente coloca aqui uma linha que é composta por 4 colunas. Então aqui uma coluna de cabeçalho é o comando TH. Então temos aqui, ó, produto. Podemos aqui pressionar, né, a tecla, se você com o mouse, né, clicou ali na linha que está escrito produto, eu posso apertar Ctrl D para duplicar a linha. Tem aqui, por exemplo, preço, aí Ctrl D, quantidade, Ctrl D, total. Então seriam os itens que ele pede aqui, ó, produto, preço, quantidade e total. Isso para o cabeçalho, tá? Vou agora criar o corpo da tabela. Também ele vai ser composto por várias linhas, né? Nesse caso nós temos aqui, ó, são 3 remédios, então são 3 linhas. Então essa aqui é a primeira. Nesse corpo, né, na estrutura principal, no meio da minha tabela, seriam dados, né, que eu vou estar inserindo. Eu posso utilizar o comando TD, tá, que seriam os dados da minha tabela. Vou colocar aqui qualquer nome, remédio número 1. Então veja que aqui eu estou compondo a primeira linha. Então tenho lá o nome do remédio, preço, quantidade e total. Tudo bem? Então vou colocar aqui o preço, por exemplo, chutar qualquer valor aqui. Não se preocupe inicialmente com isso. Depois eu tenho a quantidade, vou colocar aqui 2. E por fim o preço total desse produto. Aqui. Então seria R$6, por exemplo, tudo bem? Então aqui nós temos um remédio que já foi inserido nessa tabela. O exercício pede 3 remédios pelo menos. Então o que eu posso fazer aqui, ó, criar uma segunda linha. Então eu poderia simplesmente copiar esse bloco do tr/tr para tentar eliminar trabalho duplicado. Não vou copiar, colar aqui embaixo, mudo para remédio 2, posso vir aqui mudar os valores talvez, só para exemplo, né? E está lá mais uma linha na minha tabela. Como ele pede 3, vou aqui dar um Enter,
coloco outra linha, então outro bloco TR, né, composto aí pelas suas 4 colunas. O remédio 3, por exemplo, vou colocar aqui R$2 e aqui fecha 4, tudo bem? Então temos aqui o corpo da tabela com 3 linhas e cada linha composta por 4 colunas. Vamos verificar o exercício. Agora faltou essa parte inferior, que seria o rodapé. Então no rodapé também vamos colocar aqui uma linha, tá? Essa linha é composta por 3 colunas, sendo que na primeira coluna, vou colocar aqui um TH, ele ocupa 2 células. Então vou colocar lá call span, onde eu coloco 2 células. Então ele vai ocupar, nesse caso específico, essa primeira célula ocupa 2 na realidade. Então veja aqui, se você for seguir aqui, por exemplo, eu tenho lá nessa última linha 2 colunas. Nessa daqui eu tenho uma somente. Então por isso que o call span foi utilizado, para expandir 2 células. Vou colocar lá apagar. Depois vem a quantidade total. No nosso caso aqui foram quantas? 6, né? No total 6. Nesse daqui eu não tenho o call span. Então tiro ali o call span porque só fica na primeira célula. Na segunda coluna não tem isso daqui. É só a quantidade, ok? Então vou duplicar isso daqui, seria o valor total da nossa compra. Estamos ali então, deixa eu ver aqui a conta, dá R$20. Então veja aqui, ó. Temos aqui o cabeçalho, vai ter a tabela, né, com algumas tags de cabeçalho para deixar em negrito, por exemplo, com uma linha, né, obviamente. O corpo da minha tabela com 3 linhas, 3 TRs, cada um com seus dados, e o rodapé com 3 informações. Aqui eu poderia só para exemplo, por exemplo, né, colocar aqui o TD. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, ó. Eu vou aqui no meu exercício, ó, vou clicar no primeiro link e ele já abre aqui para mim a tabelinha com os dados. Perceba que mesmo no rodapé, tá aqui, ó, apagar 6, como eu tirei o TH, ó, ficou na cor, né, ficou normal, sem ser negrito. Então poderia voltar aqui o TH só para mostrar que seria uma formatação, né? Não que a gente possa falar isso, mas é uma estrutura, né, de cabeçalho. Mesmo sendo no rodapé, eu posso fazer isso para dar um destaque a este texto, ok? Caso vocês não queiram utilizar isso, o que eu poderia fazer? Colocar aqui um TD, deixar aqui um exemplo, e deixar esse texto em destaque utilizando a tag strong. Então posso vir aqui e colocar lá o strong, delimitando o valor final da minha compra. Então vejo que mesmo assim, ó, colocando strong, ele vai ficar, deixa eu atualizar aqui minha página, ele fica, ele mantém aqui, ó, com o texto mais forte ou das palavras em negrito, ok? Então seria uma possibilidade, você utilizar o TH ou o TD neste caso aí, com o strong. Tudo bem? Vamos então verificar o nosso próximo exercício, que seria com algumas imagens baixadas previamente do Google, né, da internet como um todo, você colocar isso na sua página, tá? E aqui ele solicita que a gente crie, né, uma pasta chamada imagens do nosso projeto. Então o primeiro passo é na nossa pasta de trabalho, criarmos aqui uma nova pastinha, vou chamar aqui de imagens, tá? Já criei essa pasta imagens, né? Vou lá já um teste. A gente vai acessar agora o Google, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, CSS. A gente vem aqui, ó, botão direito, vamos salvar essa imagem na pasta do projeto, né? Veja aqui está lá imagens. Eu gravo essa imagem. Interessante dar um nome aí um pouco mais fácil, né? Vou chamar aqui de MG número 1. Gravei esta aqui, vou colocar aqui paisagem, por exemplo. Qualquer uma aí. Então achei a foto que eu quero, vou lá salvar a imagem. Vou colocar aqui IMG2. O nome da imagem vocês podem escolher, né? Então veja, já salvei aqui 2 imagens na minha pasta do projeto. Tenho lá então essas imagens já gravadas, ok? Deixa eu apagar essa daqui, renomear ela, colocar imagem 0. Já temos 3. A extensão, basicamente, vocês vão trabalhar com PNG, né, que seria padrão aí hoje em dia, ou JPEG, por exemplo, aí para alguns tipos de imagens que vocês queiram baixar. Mas o padrão pode ser o PNG, que já vai sanar a nossa necessidade.
Então, voltando lá ao nosso exercício, vamos criar aqui um novo arquivo. Se atente novamente ao nome que nós demos ao link, ó, exercício, né, exer imagens. Vamos copiar esse link aqui. Vamos criar um arquivo novo, tá? Lembrando que antes de digitar código, vamos salvar esse arquivo. Vamos colocar lá exercício imagens.html. Salvamos aí o arquivo. Novamente, lembre-se da estrutura padrão, né, o doctype, o bloco HTML, o bloco de cabeçalho, configuração de caracteres, título da página, vou colocar aqui imagens, tá? E, obviamente, o corpo da página. Então, neste caso aqui, a gente vai colocar as imagens, né, diretamente na página. Se é uma imagem que não tem legenda, eu posso simplesmente colocar a tag img src, que eu vou localizar qual que é o arquivo. Então, veja que ele aparece aqui um pequeno help, né, para a gente poder trabalhar com os arquivos já criados. Caso isso não apareça, que nesse momento aqui eu possa apertar Ctrl espaço, ele volta a aparecer. Tudo bem? Então, vou aqui, ó, pegar imagens. Vamos pegar aqui a imagem 0. Eu já coloquei a primeira imagem, posso dar uma quebra de linha, comando BR. Então vou aqui salvar o arquivo, né? Ctrl S. Vamos voltar no nosso arquivo inicial, né? Que é o index. Então tá aqui, ó, se eu clicar lá, exercício imagens, já apareceu aqui para mim a imagem que eu acabei de baixar. Como ela está muito grande, a gente pode, né, abrir uma exceção, vamos dizer assim, e configurar aqui o edit. Seria o tamanho da minha imagem, colocar aqui, por exemplo, 300 pixels. Lembrando que isso aqui é uma exceção, o correto, né, é fazer em CSS, tudo bem? Então vamos salvar aqui o arquivo, veja ali o tamanho, ficou um pouco menor. Vou repetir esse processo, agora tem um problema. Se a imagem tiver legenda, eu preciso trabalhar com outro bloco, né, de tags, que seria a figure, onde nós colocamos aqui o img, vamos colocar aqui o src, próxima imagem, imagem 1, tá? Podemos inclusive já colocar aqui o edit, 300 pixels. E aqui, como é uma imagem que a gente vai querer colocar legenda, eu posso colocar esse fig caption, né? Que seria a legenda da imagem. Legenda da imagem. Tudo bem? Então, vou salvar este arquivo novamente, ó, Ctrl S. Volto no navegador, vou atualizar aqui em cima. Vejo que já apareceu aqui a próxima imagem, né? E com a sua respectiva legenda. Tudo bem? E para finalizar, eu vou criar aqui uma outra imagem com legenda, para ficar claro. Então veja que o comando img pode ser utilizado com ou sem legenda, né? Se tiver legenda, tem que ser com a figure fig caption. Se for sem legenda, pode ser somente o comando aí img, tá? Vamos colocar aqui a legenda novamente, fig caption, vou colocar lá legenda 2. Ok, então já salvei esse arquivo, né? Ctrl S. Vou lá no navegador, vou atualizar, tá aqui, ó. Primeira imagem, segunda e a terceira imagem. Ok? Então veja que a gente criou aqui nosso arquivo inicial com algumas tags padrões. Um arquivo com uma tabela, também, vamos dizer assim, básica, né? Com a estrutura de cabeçalho, corpo e rodapé. E por fim, um exercício que mostra como a gente insere, né, imagens em HTML. Tudo bem? É interessante que a gente pratique esses comandos mais básicos para depois a gente começar, né, a avançar para outras tags, inclusive futuramente colocar o CSS aqui no nosso código, tá? Então seria isso aí por enquanto, até a próxima.